Pedimos a todos que permaneçam de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos para compor a tribuna de honra os excelentíssimos senhores vereadores Emanuela Teixeira Silva, Sérgio Silva Campanati, e José Augusto Filho. Desejamos a todos um ótimo encontro, que essa seja a primeira de muitas das comemorações ao Dia Municipal da Imigração Suíça de 1819.
Passo a palavra ao vereador professor João Bosco de Paula Bom Cardoso. E um bom dia para vocês, porque agora vai ficar com o professor, o vereador João Bosco. Peço que assuma a minha cadeira, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente da Câmara, Rosimar Colunga. Bom dia, senhor cônsul-geral da Suíça no Rio de Janeiro, senhor Rudolf Luiz. Bom dia, caros vereadores presentes, meus colegas de trabalho aqui no Legislativo Municipal. Bom dia aos secretários presentes, às autoridades, representante da Associação Filantrópica Suíça, Daniel, vice-presidente da Associação Nova Friburgo, que está aqui presente, doutor Henrique Bom, palestrante, senhora Solange Barbosa, criadora e mantenedora do espaço na internet Raízes Suíças. Bom dia aos descendentes suíços presentes, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a presença de todos à primeira comemoração do Dia Municipal. Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Tem um ruído? Vamos lá. Agradeço a presença de todos à primeira comemoração do Dia Municipal da Imigração Suíça de 1819. Exatamente no ano em que a vinda dos suíços para o Brasil, em processo migratório organizado, completa 200 anos. O que nos motivou a propor à Câmara e ao prefeito municipal o estabelecimento no calendário oficial da cidade desta data comemorativa foi a necessidade de afirmarmos a importância de Cantagalo, na época da Vila de São Pedro de Cantagalo, no contexto da imigração suíça, entendendo que o nosso município e Nova Friburgo devem ser encarados como unidades administrativas irmãs nesse processo. Haja vista que as terras que serviram de base territorial à instalação da colônia suíça foram apartadas de Cantagalo, como também que muitos dos colonos não se fixaram no alto da serra e vieram procurar e se estabeleceram nas terras quentes do nosso município para que tentarem a sorte com o café e muitos prosperaram. Assim sendo, Cantagalo tem uma centralidade no processo histórico da imigração suíça de 1819. E a lei municipal que hoje proporciona esta comemoração objetiva afirmar inequivocamente isso. Acreditamos também que a inclusão dessa data no nosso calendário oficial e a sucessão de eventos comemorativos e rememorativos que seguirão a isso serão capazes de despertar o interesse de mais pesquisadores na área da história, para, mergulhando nos arquivos do Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo e demais arquivos históricos da região, produzirem mais conhecimento sobre aquilo que um dia o grande intelectual e pesquisador Dr. Henrique Bom chamou de imigração esquecida, obviamente pela universidade, pela academia, já que este é um episódio ainda pouco abordado e estudado pelos historiadores e pesquisadores da área das ciências sociais. Por fim, o Dia Municipal da Imigração Suíça, de 1919, tem outro importante objetivo: o de homenagear cada pessoa que deixou a sua pátria helvética e enfrentou os perigos da travessia oceânica, que passou a habitar uma terra que inicialmente lhes era estranha. Homenagear cada indivíduo que tombou nessa trajetória e cada um que aqui chegou e fez do Brasil a sua pátria e da nossa região o seu lugar.
homenagear os descendentes deles, pois os pioneiros estão em nós, nos nossos genes e sobrenomes de uma representativa parcela da população de Cantagalo. E, portanto, viva a diversidade étnica do povo da nossa terra. Brindemos o fato de termos sido formados por índios, por negros africanos, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, libaneses e por aqueles em que a saga no Novo Mundo evidenciamos agora, os suíços da imigração de 1819, que, pelo povo de Cantagalo e pelo poder público municipal, não será jamais esquecida. Muito obrigado, e gostaria de chamar agora para ocupar a tribuna e fazer a primeira palestra da manhã, o doutor Henrique Bon. Presidente da Câmara, demais vereadores, meu prezado amigo vereador João Bosco, todos os presentes. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da migração suíça para Nova Friburgo, mas eu não gostaria de dar um tom professoral à coisa. Até quebrando um pouquinho o protocolo, eu gostaria que fosse interativo, porque cada um de nós, de alguma maneira, tem alguma contribuição a dar em relação à sua família, em relação às suas histórias, em relação à herança oral que muitas vezes bisavós, trisavós, avós passaram para cada um deles. Mas vamos dar umas pinceladas sobre a história de Cantagalo. Cantagalo é um município bastante peculiar, porque Cantagalo foi o povoado, o povoamento original por parte de europeus em Cantagalo se dá ainda no século XVIII e do interior em direção ao litoral. Cantagalo pertencia a uma região que eram chamadas de áreas proibidas, território proibido pela coroa portuguesa, para que não houvesse desvio de ouro de Minas Gerais. Então eles vedavam uma grande parte da zona da Mata Mineira, vedavam uma grande parte do território que é hoje Cantagalo, que era um grande município, onde hoje se estabelecem 13 municípios, e eles impediam que houvesse qualquer estrada e qualquer povoamento, com receio de que o ouro pudesse ser clandestinamente levado para a Praia Grande, para o Rio de Janeiro, através dessas estradas. Pois bem, mas nós sabemos, a maioria das pessoas daqui sabem, que em algum momento, na segunda metade do século XVIII, alguns garimpeiros clandestinos passaram o Rio Paraíba e ocuparam essa região de Cantagalo e fundaram um pequeno povoado no qual eles exploravam clandestinamente o ouro. Esse grupo era comandado pelo Mão de Luva, chamava-se Manuel Henriques, na verdade. Ele tinha esse nome porque havia perdido uma das mãos e ele utilizava um coto de couro para proteger essas mãos. Vou fazer uma pequena digressão. A maioria das pessoas aqui já ouviu essa história de Mão de Luva seria o Duque de Santo Tirso, nobre português que aqui chegou. Por favor, esqueçam essa afirmativa que só tem valor enquanto fantasia criada em algum momento pela população de Cantagalo. Na verdade, ele era um faiscador de ouro, mineiro, nascido no Brasil, e era comandante de um grupo clandestino que não dava o quinto do ouro para a coroa portuguesa. Ele foi preso em 1786 e Portugal descobre que simplesmente não poderia manter todo esse território
inóspito. E quando nós dizemos inóspito, seria inóspito em relação ao europeu, porque havia indígenas aqui, e muitos indígenas, então o território era povoado. De qualquer maneira, então, o que ocorre? E no ano seguinte, já Portugal oficializa a ocupação desse território, envia um grupo comandado por um desembargador, Manuel Cunha de Pinto e Souza, que vem de Santo Antônio de Sá, no recôncavo da Guanabara, chega aqui com a missão de fundar um vilarejo. E ele funda esse vilarejo exatamente no local do acampamento onde se encontrava o bando de Mão de Luva. Quer dizer, já não se encontrava mais, eles já haviam sido presos. Então, Cantagalo começa a ter a sua história oficial a partir de 1787, que dá a Cantagalo, fazendo a matemática aqui, 232 anos, imagino eu, não é isso? Enquanto povoamento, enquanto arraial. O ouro se mostra insuficiente para fazer frente às despesas da coroa, mas eles distribuem datas, além de datas auríferas, eles distribuem também sesmarias de cultura de subsistência para manter a população incipiente que já estava aqui. Em pouco tempo, o café surge em Cantagalo. Eu estou fazendo essa digressão, estou fazendo esse arco, porque o café vai ser fundamental posteriormente, né, como atrativo dos suíços por aqui. Então, o que ocorre? Já em 1814, Cantagalo é emancipado, se torna município. Ele é emancipado de Santo Antônio de Sá, um município que havia no recôncavo da Guanabara, muito perto de Itaboraí. Hoje é uma ruína. Pois bem, Cantagalo era um município gigantesco, ocupava grande parte dessa chamada área proibida, que de proibida já não era mais. O que ocorre então? Começa a haver o advento do café. O café prospera em Cantagalo. Cantagalo passa a ter uma certa importância na província do Rio de Janeiro e, como eu disse, em 1814, Cantagalo é emancipado. Em 1815 se instala aqui em Cantagalo a primeira Câmara Municipal. Pois bem, vamos fazer um corte então em relação a esse momento e vamos passar para uma visão europeia e uma visão da corte. Todos sabemos que em 1808 a família real portuguesa passa para o Brasil a partir do momento que a França havia invadido Portugal. Então, o príncipe regente D. João e a rainha Maria I, assim como a corte, assim como todo o aparato administrativo de Lisboa, vem se estabelecer no Rio de Janeiro, invertendo de alguma forma as condições, a partir do momento quando a família real chega ao Brasil, a Salvador e posteriormente ao Rio de Janeiro, é como se o Brasil se tornasse a metrópole do grande Império Português. Então não se sustentava mais a condição de colônia. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, e como sede do Reino Unido. A sede seria no Rio de Janeiro. Bom, com esse contingente europeu chegando ao Rio de Janeiro, ele percebe a necessidade de promover o povoamento das terras, até para que não houvesse perda dessas terras para as grandes potências. Bom, como se daria esse povoamento? Havia indígenas aqui, havia muitos escravos trazidos compulsoriamente da África, mas a visão eurocêntrica dessa elite portuguesa que aqui chega só admitiria, evidentemente, que se fosse construir uma nação através de imigrantes europeus. Mas a Europa estava conflagrada ainda. Então, como fazer isso? Como trazer imigrantes europeus para o Brasil? Mas lembremos, em 1815, Napoleão cai. Em 1815, aquelas guerras napoleônicas cessam.
Então, um grande contingente de excedente populacional, de ex-soldados e tudo mais, está disponível na Europa para vir para o Brasil, como para vir para os Estados Unidos, Argentina e tudo mais. Né? A Argentina não existia enquanto nome, né? É a nossa província do Rio da Plata. O que ocorre então? Bom, podemos trazer europeus para o Brasil. A Suíça, por sua vez, e observe bem, a história muitas vezes, por linhas tortuosas, ela vai ligando pontos. A Suíça, por sua vez, quando Napoleão cai e quando cessa na França aquele período de mais de 20 anos de guerra, a França estava combalida sob o ponto de vista financeiro, econômico-financeiro. Então, a França assume medidas protecionistas em relação ao manufaturado que vinha de fora. E a Suíça dependia em 60% do mercado francês. Então, o que acontece? Em 1816, o manufaturado suíço não consegue ser vendido. Então, há uma situação de penúria. Final de 1816, princípio de 1817, as condições atmosféricas na Suíça foram terríveis, como em grande parte da Europa. E isso prejudicou fundamentalmente a agricultura. Então, de repente, a Suíça artesanal, a Suíça pré-industrial e a Suíça agrícola entram em crise. Então, havia um excedente populacional na Suíça com dificuldades significativas e havia no Brasil um desejo e uma vontade de povoar o país. Pois bem, nesse ínterim que nós temos que nos lembrar que a Suíça tinha já, desde a Idade Média, uma tradição migratória. Uma tradição migratória que muitas vezes era transitória e muitas vezes era definitiva. Mas não era alheio à Suíça essa tradição migratória. Nos lembremos que havia um equilíbrio, muitas vezes instável, entre demografia e geografia da Suíça. A Suíça é um país muito montanhoso. A Suíça é um país com poucas áreas agricultáveis. Então, muitas vezes, parte da população suíça migrava até para outros países europeus. Pois bem, então o que acontece? Nesse meio tempo, um suíço do cantão de Fribourg, da Gruyère, chamado Sebastian Nicolas Gachet, passa ao Brasil em 1817. Ele antes consegue das autoridades do cantão de Fribourg uma espécie de carta patente para poder negociar junto à corte brasileira a vinda de imigrantes suíços para o Brasil. Inicialmente imigrantes do cantão de Fribourg, depois se estende a coisa. Pois bem, há uma tratativa de vários meses, resistência, os ingleses promovem alguma resistência a essa ideia, alguns ministros de Dom João VI também resistem e tudo mais, mas finalmente eles aceitam. Inicialmente Gachet queria, juntamente com um sócio dele chamado Jérôme Raymond, que era o financista dele, que era um francês, instituir aqui uma colônia particular de imigração, sobre a qual eles imperariam, quase como senhores feudais. O governo brasileiro não aceita essa proposta, mas aceita uma proposta entre estados. Quer dizer, de alguma forma, o governo brasileiro vem a considerar o cantão de Fribourg como um estado soberano, com o qual ele poderia negociar. Então, negocia, em 1818, ele negocia com o cantão de Fribourg um tratado, uma convenção, que permitiria que um contingente de 100 famílias suíças viessem para o Brasil. E havia possibilidade de outras migrações subsequentes. Essa seria uma migração experimental. Pois bem, como o Gachet foi encarregado e ele receberia per capita, na verdade ele não trouxe 100 famílias, ele trouxe 200 e poucas famílias.
O que seria uma migração de 800 pessoas foi uma migração de 2.000, 2018, 2013, 2018 pessoas. Né? O Gachet, ele tinha vamos dizer assim, um viés comercial nessa história. Bom, os suíços são arregimentados, eles saem do porto de Estavayer-le-Lac em 4 de julho de 1819, e o tratado estabelecia que quando eles chegassem na Holanda, temos que nos lembrar, a Suíça é um país central, a Suíça não tem porto de mar, então a Suíça depende do rio Reno, assim como depende do rio Rhône, em direção ao Mediterrâneo, o rio Reno em direção ao Mar do Norte, para, na época, né, dependia, né, para chegar a portos europeus. Então, os suíços são levados via Reno até o litoral holandês e rezava o contrato de que os 7 navios já os esperariam ali. Quando eles chegam no litoral, os navios não estão ali. Então, os suíços passam a ter que acampar numa região altamente insalubre de uma Holanda de 1819. Não é uma Holanda de hoje. Era uma Holanda que tinha determinadas febres. Havia até uma febre chamada Rotterdamer, que atingia muitos estrangeiros. Pois bem, aquele grupo de suíços, de mais de 2.000 suíços, era um grupo rígido, era um grupo sem enfermidades, né? Era a média de imigrantes europeus que se dirigiam para fora do continente. Começam a adoecer. Na Holanda morrem 40 e poucos, na viagem morrem 311, morre mais uma centena a chegar no Rio de Janeiro. Então, esse contingente de 2.000 e poucos suíços é reduzido a 1.500 e pouco. Eu até chamaria todos a que nós tivéssemos digamos assim, uma certa contrição em relação até essas tantas vítimas, né? E algumas vítimas de parentes nossos. Por exemplo, a família Curti, né? Que é representada por João Bosco. Essa família Curti saiu da Suíça em 10 indivíduos. Chegaram a Nova Friburgo 5 indivíduos. 50% da família foi dizimada. A família Robadet, que também é muito significativa em Cantagalo, dos 10 indivíduos, 3 também encontraram a morte. Então, cada um desses nossos ancestrais foi marcado por uma tragédia na travessia. Perda de filho de 2 anos, perda da esposa, enfim. Mas, ao chegarem em Nova Friburgo, e quando a distribuição das datas, e agora vamos voltar aqui um pouquinho, e recolocar Cantagalo na história. Quando ainda, em 1818, antes da chegada dos suíços, quando Dom João VI autoriza a vinda dos suíços, ele estabelece, no documento que ele estabelece isso, ele diz, em terras de Cantagalo. No segundo momento, quando ele escreve uma carta para Pedro Miranda de Machado Malheiros, que viria a ser o inspetor da colonização estrangeira, ele diz, autorizando Miranda a adquirir a fazenda Morro Queimado. Ele diz, Miranda, a fazenda Morro Queimado, no Cantagalo, possui 4 sesmarias, o suficiente para abrigar a colônia suíça. E no terceiro documento, Dom João VI coloca taxativamente que a colônia suíça se estabelece em terras de Cantagalo. Somente, observe bem, somente em 3 de janeiro de 1820, quando os suíços já estão estabelecidos em Nova Friburgo, o Dom João VI emite um alvará dizendo, ei por bem separar
né, apartar este território e constituí-lo em vila, tá, separado de Cantagalo, ao qual darei o nome de São João Batista de Nova Friburgo. Tá? Embora eu seja friburguense de nascimento, eu tenho que dizer o seguinte: Nova Friburgo comemora o seu aniversário 2 anos antes da existência. A partir do momento que até o dia 3 de janeiro de 1820, ou seja, com a colônia plenamente instalada, Nova Friburgo era território de Cantagalo. A partir do dia 1º de março de 1820, que Nova Friburgo se constitui município. Tá? Isso é algo assim muito pouco conhecido, mas é documental. Pois bem, nesse período, os colonos suíços entram em contato com as glebas. As glebas iam de onde é hoje aproximadamente a Pedra do Imperador, é um dos vértices dela, e em direção ao Lumiar, mas não chega a Lumiar. Sabe? Foram 120 glebas, na verdade distribuídas 100, e 20 ficaram de reserva. E todos nós sabemos, muitos aqui conhecem Lumiar, todos nós sabemos que a estrada é tortuosa, que o terreno é muito montuoso, é cheio de granito, enfim. Então, ele não é muito próprio para a agricultura. Então, muitos suíços se decepcionaram com aquelas terras. E os suíços começaram a observar aqui, ao norte, né, o café de Cantagalo. Aí vamos ligar os pontos. Aquele café que surge em Cantagalo em 1814, né, de alguma maneira, ele vai se incrementando nas décadas seguintes, e quando chega em 1821, ou seja, pouco mais de um ano depois da criação da colônia de Nova Friburgo, já existem suíços em Cantagalo. Por quê? Vieram atraídos pelo café. Por quê? Em Nova Friburgo, eles estavam retidos e aprisionados à possibilidade da colônia de subsistência. Né? Seria uma agricultura de subsistência, batata, inhame, etc. E eles observam, vamos dizer assim, eles observam através da sebe, né, o quintal do vizinho, no caso Cantagalo. E Cantagalo produzia café e estava produzindo riqueza. Eu devo admitir uma riqueza predatória, né? Porque na época eles destruíam a Mata Atlântica, mas eles não tinham, evidentemente, uma noção ambiental que nós temos hoje. Nós estamos falando de pessoas de 200 anos atrás, né? Temos que contextualizar isso. Mas, enfim, então eles avançavam sobre a Mata Atlântica e plantavam café e fizeram fortunas grandiosas. Eu não preciso falar da fortuna do Barão de Nova Friburgo, né? Enfim, e de outros mais. Então, o que acontece? Há um êxodo enorme de suíços da colônia de Nova Friburgo em direção a Cantagalo. Como houve em direção a Campos, em direção ao longo do Rio Paraíba do Sul, porque a terra em volta do Rio Paraíba do Sul é muito fértil. Mas, enfim, houve um contingente tão grande de suíços em Cantagalo, que Cantagalo, num determinado momento, passou a ter mais suíços do que a colônia de Nova Friburgo. De maneira que, vamos dizer assim, na distribuição étnica do cantagalense de hoje, eu me atrevo a dizer que 40% do cantagalense hoje tem algum ancestral suíço. Avô, avó, bisavô, certamente. Cantagalo, voltando um pouquinho ao século XIX, Cantagalo assume tal importância que, quando se cria um vice-consulado suíço, isso poucas pessoas sabem também, quando se cria um vice-consulado suíço, ele não é criado em Nova Friburgo,
Isso já em 1860. Entre 1860 e 1868, funcionou em Cantagalo um vice-consulado suíço. Tivemos 2 cônsules. Tivemos o Heinrich Dietrich, quase todos aqui conheceram a professora Lourdes Dietrich Gonçalves. Né? Pois bem, a professora Lourdes Dietrich Gonçalves, né, que foi minha professora, ela pertencia à família, né, ela descendia do vice-cônsul Heinrich Dietrich, que era de Zurique. Logo depois ele foi substituído por um vice-cônsul de Bâle, chamado Charles Euler. E em 1868 foi extinto esse vice-consulado suíço. Mas durante 8 anos, Cantagalo teve um vice-consulado suíço. Cantagalo também teve, em 1863, uma sociedade filantrópica de ajuda aos suíços mais necessitados. Suíços abastados, fazendeiros de café, já muito enriquecidos, e alguns ficaram muito ricos, como os Regendorf, em Santa Rita do Rio Negro, como os Leingruber, ficaram, os Moneral Interbach, ficaram muito ricos. E Nova Friburgo cria, então, Cantagalo cria, então, uma sociedade filantrópica suíça para auxiliar os suíços em condições precárias. Isso em 1863. Considerem que a migração foi em 1819, mas em 1863 ainda tinha provavelmente alguns velhinhos da migração de 1819 que precisariam de algum auxílio para a subsistência. Então foi criada essa Sociedade Filantrópica Suíça de Cantagalo. Então fica muito marcada a presença de suíços em Cantagalo. Não bastasse isso, aí eu volto àquela história. Aqui em Cantagalo, talvez 40% de nós sejamos descendentes de suíços. Se nós considerarmos o distrito de São Sebastião do Paraíba, eu acredito que chega a 90%. Não é? Para que vocês vejam também a importância, até os dias atuais, da migração suíça, nós temos que considerar o seguinte: eu não me lembro de ter havido qualquer Câmara Municipal de Cantagalo, desde o advento da República, em que não tivesse pelo menos um representante da colônia suíça de 1819. Nós tivemos, eu vou falar de memória, mas certamente haverá mais, de prefeitos. Eu me recordo do Augusto Tomás, né? me recordo do Henrique Frausch, né? Que na verdade é Fauché, e me recordo de Wilder de Paula, que é descendente de Curti, e o atual presidente Guga, né? Filho de Wilder de Paula, evidentemente descendente dos Curti também. Aqui, nesse espaço, entre os vereadores, eu posso identificar pelo menos 3 que descendem diretamente da colônia suíça. Manuela, que descende dos Buzzi, né? E provavelmente de outras famílias também, porque havia muitos casamentos consanguíneos, né? O nosso amigo Pulunga, né? Que descende dos Robadê e dos Bon, não é verdade? E o João Bosco, que descende dos Bon, dos Curti, dos Robadê, dos Tangueli, dos Spinden e dos Overmey. Eu estou dizendo, o Campanati, oi? Você descende de Bade. Você descende de Bade e é casado também com uma descendente da migração suíça, que é Cozandei, que é bom também. Né? É bom Cozandei. Né?
Zé da Uta é curtir. Curtir. Não é menina também, não? Mulher? Não, curtir. Zé da Uta é curtir. Então, dos 3 que eu imaginava, na verdade a coisa se amplia para 5. Vocês podem até fazer uma bancada, são 9, né? Eu não sei os outros 4. Quero só fazer uma retificação. O bom não veio para a coluna de 19. Sim, claro. Não, mas eu vou chegar lá. Olha, a migração continuou. Não, a migração continuou. Eu anotei aqui, eu não quero me estender muito, mas eu anotei aqui algumas famílias que chegaram, inclusive, posteriormente. E essas famílias que chegaram posteriormente demonstram que o fluxo de suíços para Cantagalo foi quase permanente durante o século XIX. Por exemplo, em 1833, vem uma família Fuli, não confundir com a família Fuli de 1819, mas veio uma família Fuli, veio uma família Periar. Quem conhece aqui família Periar? Provavelmente muitos conhecem a família Periar aqui, né? Veio a família de Vigier. Veio em 1826, veio a família Bon, que é o meu ancestral, ele veio de Geneve. Ele tem uma peculiaridade, que ele casou-se 2 vezes com colonas da migração de 1819. Portanto, eu descendo da migração de 1819, embora o Henri Bon tenha vindo em 1826, porque ele casa-se com Marie Christ, na Pena, que era da migração, era do Jura, da migração de 1819. Ele, uma vez viúvo, ele se casa com Marie Bussinger, que era de Bali. E eu descendo das 2. Parece uma coisa absurda, né? É algo bizarro. Como é que esse sujeito descende das 2 mulheres do mesmo homem? Como é que ele faz isso? Pois bem, eu vou explicar. Meus avós eram primos. Nós temos que nos lembrar dos casamentos endogâmicos, das relações entre as famílias, o que era muito comum entre os Hertal. Leopoldo Hertal está aqui para não nos deixar mentir. Enfim, o meu avô era primo de minha avó. Minha avó era bisneta do pioneiro no seu primeiro casamento. E meu avô era neto do primeiro, do pioneiro, através de seu segundo casamento. Ou seja, meu avô e minha avó eram primos em 2º grau. Então, através da minha avó, eu descendo da primeira mulher dele. Através do meu avô, eu descendo da segunda mulher dele. Sabe? E ambas vieram na migração de 1819. Bom, eu estou procurando aqui algumas das famílias para citar, mas o nosso amigo Pierre Bauer, ele confeccionou painéis recuperando extraordinariamente os nomes dessas famílias. Mas vamos falar algumas aqui, até porque vocês conhecem, para que fique mais familiarizado. Por exemplo, na Pena, que hoje pertence ao município de Cordeiro, mas era Cantagalo, para a Pena foram os Metrô, os Bouchard, os Chevran, nós temos Chevran aí, né? Os Vellinger, que atualmente são Verling, os Erren, os Bon, em 1826, os Crelier, do Jura, os Christ, do Jura, e muitos deles promoveram casamentos consanguíneos. Em São Sebastião e Taquara, nós temos os Beru, na Taquara. Muitas vezes aquela região que as pessoas falam, lá no Beru, né? Se fala, né? Lá no Beru, e fica imaginando que seria uma homenagem à capital do Líbano. Na verdade tem esse nome porque a família suíça Beru ocupou aquela região. Assim como tem um pouquinho mais adiante da Taquara, um lugar chamado Martelém. Alguém conhece aí o Martelém? Ah, temos um aqui que conhece o Martelém. Pois bem,
o Martelin, na verdade, deve esse nome a Claude Martelin, que na verdade era francês, mas aderiu à colônia suíça de 1819 e veio junto com os suíços. Ele se estabeleceu ali, como o sobrenome em francês se escreve Martelin, né? Martelin, a pronúncia Martelin, e aí aquela região virou lá no Martelin, lá no Martelin. Acredito que ninguém soubesse por que havia esse nome Martelin naquela região, né? Então nós temos, além da Taquara, São Sebastião do Paraíba, nós temos Cortá, Baptiste. Os Baptiste viraram Bastos. O sobrenome foi aportuguesado, mas o Baptiste, os Bastos de São Sebastião do Paraíba, na verdade, são suíços Bastos. Os Cozandé, os Benier, todo mundo já ouviu falar na família Munier aí, né? Pois é, os Munier são Benier. Os Lugon Moulin, hoje se chamam Moulin, Lugon, né? Enfim, os Tardin, os Robadet, os Kindler, os Bard, aqui presentes, né? Os Curti, né? Uma profusão de Curti, talvez hoje existam mais de 2.000 Curti no Brasil, né? Os Rolu, os Faucher. Alguém tem ideia do que sejam os Faucher? São os Frauches, né? Do prefeito Henrique Frauches. Os Vial, os Castelar, que viraram Castelar, os Page, os Greff, no Rio Negro, os Regendorf, Vermelinger, Burger. Alguém tem ideia do que seriam os Burger? São os atuais Bucher. Família bastante grande, tanto em Cantagalo quanto em Italcaro. Os Persot, os Boussard, e evidentemente os Daflon, os Monerá, os Bouty, os Gevou, os Lutoff, os Fouly de duas gerações, porque chegaram em 19, chegaram em 33, os Luterbach, os Frossard, os Leingruber, os Kenzie, os Lantemann, os Erde, os Dessouet, que hoje viraram Suete. Então, a esses se juntariam, ao longo dos anos posteriores, os Grafenried, os Bollard, os Perriard. Alguém conhece aqui a família Perriard, não? Os Huguenin, né? Seria o Huguenin, né? E aqui no Brasil, o Huguenin. Os Fouly de uma segunda geração, enfim. E é também famílias alemãs que se casaram com suíças da migração de 1819, se integraram à colônia e hoje deixaram uma descendência fabulosa. Os Eckart, por exemplo. Os Eckart, eles são descendentes de um alemão, de um saxão, chamado Bernardo Eckart. Mas o Bernardo Eckart casou com uma suíça da migração de 1819, chamada Marie-Clémence Louvet. Portanto, todo Eckart descende da migração de 19 por via feminina. Assim como o Zertal, né, do nosso amigo Leopoldo, que todos eles são Vermelinger, ou seja, todo Hertal alemão descende dos suíços Vermelinger. Então, a colônia suíça em Cantagalo, ela está indissoluvelmente ligada a nossas relações sociais, familiares, e faz parte da nossa comunidade. Para terminar, eu vou lembrar que também Cantagalo exportou suíços, ou cantagalenses descendentes de suíços, para a Suíça. Poucos talvez tenham ouvido falar em um suíço chamado Victor de Beauclerc.
Bom, Vitor de Beauclerc nasceu em 1874 em Cantagalo. Ele era filho de um alemão com uma suíça que era filha do vice-cônsul suíço de Cantagalo, Heinrich Dietrich. E ele era descendente dos 15 da migração de 1819. Vitor de Beauclerc nasce em 1874 naquele casarão da Câmara, exatamente aquele casarão da Câmara, o antigo casarão. E ele é levado pela família para Zurique. E lá ele se forma em medicina. Mas ele era uma pessoa muito inquieta. Ele gostava muito de esportes radicais. O Vitor de Beauclerc é a primeira pessoa a transpor os Alpes entre a Suíça e a Itália, em 1908. Ele é um balonista suíço de muita relevância e ele é nascido em Cantagalo. E vocês sabem exatamente a casa na qual ele nasceu. A antiga Câmara Municipal de Cantagalo, que pertencia ao pai dele. Vitor de Beauclerc, que era médico também. O Vitor de Beauclerc, ele não se acomoda na condição de balonista e era também alpinista. E em 1929, aos 55 anos de idade, ele e a companheira dele estão tentando escalar o Matterhorn, o Cervino, uma montanha entre a Suíça e a Itália, e eles sofrem um acidente fatal. Eu estive na sepultura, em Zermatt, na sepultura de Vitor de Beauclerc, há uns 30 anos atrás, e para minha surpresa, quando eu estava no cemitério de Zermatt, eu vejo uma lápide escrito Vitor de Beauclerc, nascido em Cantagalo, Brasília, e falecido no Matterhorn em 1929. Tá? Então, eu gostaria de trazer a lembrança de todos, esse cantagalense que se transmigra, né, que volta de alguma forma através dos pais para a Europa e se torna um balonista relevante nos anais dos balões do princípio do século XIX, princípio do século XX, na Europa. Ele figura como uma pessoa importante e, no entanto, não temos sequer qualquer alusão à presença de Vitor de Beauclerc em Cantagalo, seja uma placa de rua, seja algum monumento alusivo. Vitor de Beauclerc, até hoje, em Cantagalo, é um ilustre desconhecido. Bom, eu espero ter, em pinceladas gerais, oferecido dados sobre a importância, sobre a relevância de Cantagalo no contexto da migração suíça de 1819. Eu não sei se haveria alguma pergunta, alguma coisa assim, ou se pelo adiantado da hora devemos encerrar. Haveria alguma pergunta a respeito? Assim, chegou. Se houver alguma pergunta, o doutor Henrique poderá responder. Bom, agradecemos a participação. Quero parabenizar o doutor Henrique pela brilhante contextualização do processo da imigração, da fixação dos colonos na região e esse panorama geral maravilhoso sobre a situação das famílias. Então, eu peço uma salva de palmas para o doutor Henrique. E agora gostaria de chamar a senhora Solange Barbosa, que idealizou a página no Facebook Raízes Suíças,
Ela trabalha na preservação da memória da imigração, na preservação da memória dos descendentes suíços e vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela e sobre a pesquisa que ela empreende. Por favor. Alô? Vou pedir para ficar por aqui, que eu vou passar uma pequena apresentação que eu trouxe para vocês. Boa tarde, bom dia a todos vocês, ao presidente da Câmara dos Vereadores, ao cônsul, ao representante da associação, da filantrópica. Minha situação é bem diferente da do Henrique Bon, da qual sou fã há muitos anos, né? Porque eu passei uma grande parte da minha vida sem saber que eu descendia dos suíços e dos alemães que vieram em 24. Porque o nome se perdeu. Na minha família, metade das pessoas tem o sobrenome, outras não tem. E eu cresci ouvindo aquela história: você descende de suíço e de alemão. Mas quem era suíço e quem era alemão? Eu não sabia. E foi passando o tempo, até que eu descobri que o meu nome, que no caso da minha mãe era Sardenberg, vinha de um Sottenberg, né? Isso veio do livro do Henrique Bon. Isso muitos anos atrás, né? Então, eu fiquei com essa coisa sempre na cabeça. Eu queria saber essa história que eu não tinha acesso e eu não tinha quem perguntar. Eu moro em Niterói e na época eu não estava tão inteirada nessa história que de hoje em dia eu estou, né? Então, eu comecei a pesquisar, e pesquisei muito, usei o livro do Henrique Bon, eu sou da área jurídica também, então eu pegava toda a parte dos decretos, das cartas régias, do tempo ainda do Império, e eu comecei a estudar muito. Aí eu falei, poxa, em vez de eu fazer uma página falando sobre a família Sardenberg, sobre a família Creton, que foi a minha tataravó, eu vou fazer uma página falando sobre as famílias, né? Para poder ver quem mais, que também não se reconhecia, não sabia que descendia desses imigrantes. E aí essa história começou em 2016, bem antes do início das comemorações dos 200 anos. Vários, né? Todo ano tem uns 200 anos acontecendo, né? E vai continuar ano que vem ainda. Então, a minha motivação foi essa. Eu tinha acabado de ir à Suíça e na Alemanha também, que eu fui visitar a cidade do meu ancestral alemão, que eu tinha descoberto até a rua onde ele morava, e fui também conhecer a cidade do meu ancestral suíço, que era no Valais. Eu descendo da família Sardenberg e da família Creton. Então, eu criei uma página falando sobre as minhas raízes alemãs e a página falando sobre as minhas raízes suíças. O meu ancestral, eu consegui na Suíça o registro deles de nascimento. E nesse dia que eu consegui, eu fiquei assim, no auge. Foi maravilhoso, né? 12 de fevereiro de 1797. A minha família, Sardenberg, eles tinham várias coisas sobre a família, mas infelizmente não são todas as famílias que têm essa coisa de dividir. Eles não dividiram, então eu tive que começar do zero mesmo, né? E esse registro eles não tinham. Então eu consegui, para mim foi uma vitória ter conseguido o registro dele. Muita coisa o Henrique já falou perfeitamente, são coisas que eu comecei a trazer quando eu comecei a página. Eu queria contar a história para os descendentes, para as pessoas interessadas, como tudo aconteceu, que é o que o Henrique falou perfeitamente, né? Tudo que levou à imigração. Então, a vida da família real, o vulcão Tambora, que explodiu na Indonésia, isso fez com que a região dos Alpes ficasse sem, foi o que chamaram de ano sem verão, né? Então, isso também atrapalhou muito, porque não teve colheita, eles começaram a empobrecer, tinha a questão também das guerras, como eles tinham falado. Falei de Napoleão Bonaparte, e nos meus posts eu fui comentando sobre tudo isso, explicando para as pessoas o que levou os suíços a vir para o Brasil. Porque a gente sempre pensa, nossa, a Suíça é um lugar tão rico, o que eles vieram fazer aqui? Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Não, naquele momento da história de 1818, era uma outra realidade que a Suíça estava passando. Falei muito sobre a vida da família real, que o Henrique também já falou. Pode ir. Como eu tinha voltado da Suíça, e as pessoas têm muita curiosidade no Brasil sobre como é a Suíça, né? A gente sempre acha que é um lugar maravilhoso. Eu comecei a falar sobre algumas cidades que eu fui, dos 10 cantões, né? Porque foram 10 cantões que mandaram imigrantes para o Brasil. Aí eu comecei
gostar. Isso foi antes de eu conhecer o Alberto Vermeulen, que é um profundo conhecedor da cultura suíça. E o Alberto, depois até eu já auxiliei a criar a página dele, que é a página do legado suíço, que ele conta muito da cultura, porque ele morou durante vários tempos na Suíça. Então, ele traz hoje em dia várias fotos, várias histórias da cultura da Suíça. Então, antes disso, antes de eu conhecer o Alberto, eu estava postando sobre todos os cantores que eu visitei, fotos e contando o que era importante nessas cidades, de onde eles vieram. Pode ir. Outras fotos, Berna, live webcast, são câmeras ao vivo que você pode colocar e ver exatamente o que está acontecendo hoje nessas cidades. Para saber efetivamente, além de uma imagem, como é. Aí você olha lá, hoje eles estão passeando na frente da igreja. Então é uma coisa interessante você ver também essas câmeras ao vivo, que tem muitos na Suíça. Você pode entrar nas páginas e você tem curiosidade de saber de onde seu ancestral veio. Olha como é que é a cidade, é uma coisa bem interessante. Também, vamos lá, Berna, pode ir. Várias partes da minha página eu falo sobre curiosidades históricas. Então, essa aqui, por exemplo, eu falei sobre o Reino do Brasil, como era a nossa bandeira. Não é a bandeira que a gente conhece hoje. Nós já tivemos essa bandeira aqui, que é do Reino Unido, de Portugal, Brasil ao Gás. E ela foi 1522 quando veio a independência. Né? Então, eu estou contando essa história. Eu vou encerrar, porque assim já vai ficar bastante tempo. Esses são os cantores que trouxeram imigrantes para a Suíça. Tá, eu vou falando aqui. Então, eu falo dos 10 cantões. Eu vou falando daqui a hora. Os 10 cantões que enviaram imigrantes. Então, nesse mapa da Suíça, eu coloco qual o cantão, qual foi o número de pessoas que veio de cada cantão. Então, você tem, por exemplo, no cantão de Fribourg, você chega por volta de 800, né? 830 pessoas que vieram do cantão de Fribourg. No cantão de Berna, né, que é do Jura, vinham 500 pessoas. Pode passar. Aí eu começo a contar como foi essa viagem. Quando eles saíram da Holanda, foi o Rony que falou, e eles saíram da Suíça, e eles vão chegar até a Holanda, e os navios não estavam lá, e eles tiveram que esperar naqueles campos pantanosos, e teve muita doença, e muita gente morreu. E vou contando toda essa fase durante bastante tempo. Falo do porto, foi o primeiro movimento que saiu de lá, que foi em julho, que eles saíram do porto de Estavayer-le-Lac, e foi onde aconteceu o primeiro casamento da colônia suíça. Eles se casaram no dia 4 de julho. Infelizmente, esse casal não chegou a Nova Friburgo, no caso, ao Morro Queimado, porque eles morreram na viagem, né, que foi o primeiro casamento. Então, as pesquisas que eu fiz na igreja, né, na igreja de Nova Friburgo, você tem todos os livros, né, de lá, você tem o primeiro casamento, o livro de casamento, o primeiro, que é do Pierre Aubespine da Marguerite, né, e você tem no livro de mortos, né, de óbitos, o óbito deles que foi no mar, né, porque quando eles morriam nos navios, eles eram jogados ao mar, né. Aí eu começo a mostrar outras coisas que têm a ver com a imigração. Por exemplo, o passaporte. Eles tinham um passaporte, né, quando eles vinham para cá. Então, mostrei como era esse passaporte, porque existe um registro de como era esse passaporte. Outro dia eu tive uma palestra que falava sobre o Cais du Vallon, no Rio de Janeiro. Que hoje em dia todo mundo conhece, é patrimônio mundial. E o pesquisador estava falando exatamente isso. Quando o Cais du Vallon foi redescoberto, ninguém lembrava dessa história. E essa história teve que ser recontada. Teve que dizer, gente, aqui no Cais du Vallon foi onde passaram milhões de escravos que chegaram no Rio de Janeiro. E eu vejo essa questão da imigração suíça exatamente assim. Muita gente se esqueceu dessa história, ela ficou perdida, e a gente tem que recontar, reviver essa história para poder os descendentes voltarem, terem esse amor pela história, terem esse amor para entender tudo que se passou lá atrás para nós estarmos aqui hoje, né? Então é uma preocupação sempre que eu tenho. Então, acampamento de livros, já falei. Eu fiz várias publicações onde eu pegava os livros
que contam a história da imigração. O livro do Henrique Bon, o livro do Pedro Cunho, os arquivos que tem do padre Joá, o padre que acompanhou, veio no navio, né? O padre, no caso católico, ele fez o diário da viagem. Então, com esse diário, a gente pode exatamente saber como foi o dia a dia, né? Nesse período que eles estavam atravessando o Atlântico. Imagina, 1819, eles atravessam o Atlântico naqueles barcos para chegar aqui em Cantagalo. Já é uma loucura. Hoje a gente já demora 3, 4 horas para chegar aqui. Eles vieram pelo Rio de Janeiro, subiram ali Paquetá, né? Pegaram o rio, e aí depois subiram toda a serra, não existia nada aqui. Então, é um caminho muito complicado para chegar aqui em Nova Friburgo, né? Na página eu falo exatamente isso, sobre essa travessia, o tempo de viagem. Alguns navios foram 2 meses, outros chegaram a quase 5 meses. Todo o problema que teve dentro de cada navio. Por exemplo, no Urânia, onde veio o meu ancestral, o Sardenberg, foram 80 e poucos dias de viagem, se não me engano, e mais de 1 morto por dia. Então, a taxa de mortalidade chegava à beira de navios negreiros, para ter uma ideia do que acontecia, né? 25% dos mortos. Do contingente. Contingente, um quarto, um negócio assim, uma loucura você pensar nisso. Então, essa parte das pessoas que morreram antes da Holanda, na Holanda, esperando, acampados, né? Porque eles ficaram acampados, eles não tinham dinheiro nem tinha uma estrutura física de hotel para 1.000 e tantas pessoas. Então eles ficaram acampados lá. Eu trouxe várias imagens apenas para ver. Eles ficaram acampados, esperando os navios que não chegavam, né? E com isso foi febre, ou malária, né? Tem várias questões de doenças. E isso continuou durante, quando os navios chegaram, que eles entraram no navio, ainda ficaram no navio 2 meses, 3 meses, eles continuaram morrendo por conta dessas péssimas condições que eles ficaram antes. Eles ficaram acampados, não tinham uma alimentação, não tinha higiene. Então isso vai repercutir na viagem também. Por isso esse grande contingente de mortos, né? Os navios estavam mais lotados do que deveriam, e isso também conta, porque eles tinham planejado um certo número de navios, mas tinha toda uma ideia de fazer uma empresa aqui, que os através que eles queriam, tanto o Gachet quanto o Fremont, queriam fazer uma empresa de vidros aqui. Então, eles tiraram alguns navios para botar os caixotes dele. Com isso, ia amontoar os imigrantes nos navios que tinham, que sobraram. Isso foi uma confusão muito grande. Que vai dar o nome do livro do Henrique Bon, né? A Noite dos Peregrinos, quando eles estão lá em inverno, né? Eles estão lá esperando, rodando, esperando. Aí eu falo também que quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles vão para uma área lá, que é a área da Comperja, hoje em dia, Itaboraí, onde tinha um convento maravilhoso, que é o convento de São Boaventura. E eram tantos doentes que o convento virou um hospital. Hoje em dia, esse convento está em ruínas e a gente não consegue visitar, está sendo remodelado ou protegido pela Comperja, que é a parte lá de petróleo de Porto Dias, da Petrobras. Então, esse convento, ele se tornou um hospital, e lá, nessa área desse convento, mais de 40 pessoas morreram, 30, 40 pessoas ainda morreram nesse convento, por conta, já desde da Holanda, desse acampamento, da viagem de barco, das mais locações mesmo, né? Você permite até uma observação? No ano de 2002, eu fui a essa reunião desse convento, que é magnífico, conhecem. Eu e Márcia, minha esposa, fotografamos. Esse convento havia em volta uma grande quantidade de gado Nelore, então havia até uma situação complicada, porque eu me afastei para tirar fotografias do convento e avisava a Márcia, se alguma vaca Nelore correr atrás de mim, você me avisa. Fotografei o convento e tudo mais. Alguns anos depois, já no advento da Comperja, eu fui lá, eu encontrei 2 armários enormes na porta, dizendo, o senhor não pode entrar. Sabe? E está vedado
está vedada a comunicação pública. No entanto, é um movimento histórico de interesse extraordinário para toda a população, não só a população suíça, como a população do RJ como um todo. Vamos lá, rapidinho. Também ajudei várias pessoas resgatando documentos da igreja, são os documentos das famílias deles. Vamos lá. E pode ir. Mostrei, eu dei umas condições onde conta todas as condições que foram feitas para os suíços virem para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E é um decreto, todo um decreto. Então eu peguei esse decreto, esmiucei e falei de cada uma dessas condições, quantas famílias que tinham que vir, quanto eles iam ganhar, e aí entra isso, eles iam ganhar no primeiro ano 160 réis por dia. E no segundo ano, eles iam ganhar 80 réis. O que aconteceu? Em 1800, chega em 19 e 20. Quando chega em 20, lá para o meio do ano, eles vão ir para as terras deles, né? E plantam. Só que começou a chover e a colheita não saiu. Então eles iam entrar no segundo ano com a metade do que eles iam ganhar, que agora não era mais 160, era 80, e sem colheita nenhuma, porque a ideia é que era a colheita que eles plantassem ia ser a subsistência deles para venda. Então foi um momento muito difícil, foi um momento exatamente que estava tendo a Revolução do Porto, foi em 21, né? E aí o Dom João foi embora, deixou Dom Pedro aqui como regente. E o que aconteceu? Eles ficaram também sem ganhar os subsídios. Nessa confusão da família, da corte ir embora, deixaram de pagar os subsídios para os suíços. Então eles ficaram meses sem subsídios, sem colheita, e aí entra a filantrópica. Entra a filantrópica para tentar ajudar os órfãos, porque muitos órfãos, durante toda a viagem, chegaram muitos órfãos, muitas viúvas, para ajudar os órfãos e as viúvas, né? Então, tem essa questão toda também, desse momento de 1821, que para mim foi ótimo, que foi quando meu tataravô casou com minha tataravó, então tá ótimo aqui hoje. Aí, logo depois, eu terminando, eu sempre falei muito de Cantagalo. E aí, em 18, eu soube da Romaria, montada de São Sebastião, do Carlos Elias. E eles faziam isso já há mais de 20 anos. E eles iam fazer uma homenagem a Cantagalo, a colônia suíça, que seria 18, os 200 anos, né? Foi a primeira dos 200 anos. Então eu peguei são 10 dias de Romaria, 400 quilômetros de Barra Mansa até São Sebastião do Paraíba, com aqui da TV Emanuela. E foi uma festa muito bonita, várias pessoas que apareceram, o Henrique Mãos estava lá, os irmãos Freire estavam lá, tinha muita gente lá e foi bonito porque eles foram o primeiro movimento grande falando dos 200 anos, nesse janeiro de 2018. Então não se falava tanto lá. Então, aqui em Cantagalo também trouxe isso, né? Em 2019, a gente fez de novo os 200 anos, né? Já agora em janeiro, e foi uma pena que não está aqui, porque nós fizemos agora em janeiro, a Romaria falou dos 200 anos da colônia, e na frente a gente criou um banner enorme, onde os cavaleiros entraram, e o nome de todos os descendentes, que eu também trouxe o nome, está aqui. Então vem o nome de todos os descendentes, né, das famílias suíças, que chegaram, que saíram da Suíça e vieram para cá. Uma maneira de você saber, eu tenho esse sobrenome, embora tenha tido mudanças, né, essas coisas que mudaram de português. Então eles entraram com essa faixa, tinha banners do lado do Coreto de Cantagalo, de São Sebastião do Paraíba, né, com o nome também de todas as famílias que saíram de lá. Essa foi a primeira grande, demonstração desses sobrenomes, de todos esses sobrenomes daqui das famílias. Então, acabou a Romaria de 2019, a gente estava conversando com o Bosco, e aí saiu a história, pensando em alguma coisa que marque efetivamente os descendentes, porque acabou 2019, até 2020 talvez, vai se esquecer de novo essa história, e é uma preocupação que eu sempre tenho na minha página, que não esqueça essa história. E para não esquecer essa história vai depender da gente, porque o governo e os intelectuais vão pensar numa outra agenda. Qual vai ser o próximo evento? Então, se não forem nós, os descendentes,
a contarem e conhecerem a história, essa história vai morrer por mais 50 anos ou daqui a 100 anos, quando se comemorar 300 anos da imigração suíça. Então é muito importante, não só em encontros de família, mas em encontros de família, que se conte o porquê que se está tendo esse encontro. Os Curti, por exemplo, eu já participei das festas dele, eles se fantasiam, eles se vestem a caráter, cada um fala por um personagem que viajou, como o Henrique Bom falou, foram 10 que saíram da família de Curti, 5 chegaram aqui, 50% morreu na viagem, nem chegou a ver a terra. Então, eles se vestem, caracterizam a família Curti, sabe por que eles estão comemorando? Ah, sim, porque somos descendentes dos Curti que vieram na vida, porque eles tentam manter sempre isso. E aí, essa ideia do Dia Municipal, que está escrito aqui, Municipal da Imigração Suíça, é exatamente essa, que a festa acabe, mas que a ideia permaneça e que a gente consiga multiplicar isso, né? Lamento que eu não tenha tido, tinha umas coisas legais para mostrar para você, mas basicamente é isso, tá bom? Nós recomendamos que todo mundo acesse a página do Face para ver com mais detalhes esse maravilhoso trabalho que a Solange realiza. Bom, agora, antes da palavra do Conselho, eu queria informar que nós estamos sem luz, porque aconteceu um incidente no centro de Cantagalo, uma árvore caiu por sobre a fiação e vamos ficar ficando sem energia por alguns instantes. Gostaríamos, portanto, de ouvir agora a palavra do cônsul geral da Suíça, no Rio de Janeiro, senhor Rudolf. Por favor, onde o senhor quiser. Por favor. Por favor. Não temos energia. Estimado presidente da Câmara Municipal, prezado vereador João Bosco, vereadores, secretários municipais, prezado professor Henrique Bom, senhor Folli, representante da Filantrópica, prezada senhora Solange Barbosa, senhor Pio Bauer, prezada Clélia Frotti, vice-presidente da ANFF, senhores e senhores, gostaria também cumprimentar o senhor Moisés Sabi, membro da diretoria da Associação Comercial, e, claro, os membros das famílias suíças, descendentes das famílias suíças. Boa tarde. Gostaria de começar a parabenizar o professor Bom, a senhora Barbosa e também o senhor Piobauer sobre todas essas detalhes da imigração, da história das famílias aqui em Cantagalo. É uma coisa fascinante para mim, que veio de fora. Infelizmente ainda não descobriu que minha família imigrou para Nova Friburgo, Cantagalo. Eles sempre ficaram na cidade de Berna. Mas parabéns por esses palestras, que é bastante interessante para mim, todos esses detalhes. Em primeiro lugar, quero expressar minha gratidão e agradecimento a você, João Oscar, pela iniciativa desta Dia Municipal da Imigração Suíça em Cantagalo. Essa iniciativa mostra claramente a importância histórica que a imigração suíça teve em Cantagalo e a identificação que você, cidadãos de Cantagalo, até hoje tem como pais de seus antepassados. Muito obrigado pela força. Muito obrigado e parabéns a todos os cidadãos de Cantagalo. Estou muito emocionado por estar aqui hoje e participar dessa cerimônia.
Gostaria de agradecer pelas suas boas-vindas para comemorar o bicentenário da imigração suíça aqui. De fato, faz exatamente 200 anos que os primeiros migrantes suíços chegaram ao Brasil, com o convite de Dom Juan VI. E também faz 200 anos que Nicolas Cachet foi nomeado para ser o primeiro representante oficial do governo suíço de Fribourg, no Brasil, com residência no Rio de Janeiro. Gostaria de prestar homenagem hoje a todos os imigrantes suíços e seus descendentes que encontraram um novo lar e se integraram tão bem no país que os recebeu há 200 anos. Muitos dos primeiros migrantes perderam entes queridos na longa e particularmente difícil rota da imigração da Suíça para o Rio de Janeiro e depois para Nova Friburgo, como os palestrantes já contaram. Lembremos que o município de Cantagalo sempre teve uma importância particular para a imigração suíça no Brasil. Como explicou o professor Bon, nos primeiros anos da imigração, muitas famílias se mudaram de Nova Friburgo para Cantagalos. A terra era mais fértil em Cantagalo e havia plantações de café. Naquela época, o governo suíço decidiu honrar a importância de Cantagalo, abrindo um vice-consulado aqui. O Rio de Janeiro estava muito longe para monitorar de perto a ajuda que o consulado havia oferecido às famílias dos colonos. Foi também a Associação Filantrópica Suíça, no Rio de Janeiro e aqui em Cantagalo, que ajudou as famílias de Cantagalo. Hoje, temos boas razões para celebrar os 200 anos de história comum, aproximando-nos como pessoas de nossas duas nações. Tenho muito orgulho de representar o governo suíço e enfatizar a histórica, longa e profunda amizade entre a Suíça e o Brasil e, particularmente, destacar a profunda e maravilhosa amizade de 200 anos entre o povo de nossas duas nações. Hoje, após a conferência, inauguramos a exposição do Dr. Pierre Bauer, chamada A Suíça em Cantagalo, que fala sobre a importância dos colonos suíços em Cantagalo e sobre as famílias que mantêm fortes relações com Cantagalo, com detalhes sobre essas famílias. Também, depois disso, o consulado vai oferecer, junto com a Câmara Municipal, um pequeno coquetel com vinho suíço diretamente da Suíça. Hoje é a primeira vez que comemoramos o Dia Municipal da Imigração Suíça. Espero que nos próximos 12 meses possamos fortalecer a amizade e a cooperação com mais intercâmbios e contatos culturais. O futuro de nosso relacionamento parece promissor e, de momento, podemos celebrar essa fraternidade entre a Suíça e os amigos da Suíça em Cantagalo de novo. Nossos melhores embaixadores são sempre vocês, que têm antepassados suíços e mantêm vínculos com seu país de origem. Gostaria de agradecer à Prefeitura, à Câmara Municipal, o vereador João Bosco, os historiadores, vocês, pelo interesse que vocês têm em sua história. Gostaria também de agradecer à Associação Nova Friburgo e à Casa Suíça para todos os cidadãos brasileiros e todas as famílias com raízes suíças, para manter viva a cultura e as tradições suíças na região da Serra Fluminense, para permitir que todas as pessoas aprendam sobre o país de seus antepassados
que vieram para cá há muito tempo. Muito obrigado. Abrilhantando ainda mais esta comemoração, convidamos a cantora Lilian Vermelinger e o músico Alan Gandur para a execução da Marcha de Cantagalo, de autoria de Júpiter Nicolau. É um prazer estar aqui. Quase boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu, como Vermelinger, me sinto muito honrada em fazer parte desse momento, né? Dessa manhã, tá? Tão carinhosa, de tanta confraternização, de muito conhecimento também. Então vamos lá, convido a todos para cantar comigo, né? A marcha, tem muitos aqui que conhecem. Então vamos lá, a Marcha de Cantagalo. Obrigada. Salve, salve, Cantagalo, terra de beleza e encantos mil, com seu povo nobre hospitaleiro, terra da morena gentil, ó torrão abençoado, glória de um pássaro encantador, que faz parte de um Brasil amado, terra do riso e do amor, terra altaneira, que enche de encantos visitantes, lindas palmeiras, que nos deixa extasiantes, seus negros véus que conchegam ao nascer do dia, com seu canto divinal, faz alvorada inicial. Salve, salve, Cantagalo, terra de beleza e encantos mil, com seu povo nobre hospitaleiro, terra da morena gentil, ó torrão abençoado, glória de passado encantador, que faz parte de um Brasil amado, paraíso do amor, altaneira, que enche de encantos visitantes, das palmeiras, que nos deixa extasiantes, seus negros véus que conchegam ao nascer do dia, com seu câmbio divinal, faz alvorada inicial. A gente escolheu uma música aqui, que é o Carinhoso do Pixinguinha, para aproveitar esse momento, né? Tão gostoso, como eu disse, dessa confraternização maravilhosa. E é uma emoção, né? Realmente eu também ouvindo a marcha cantagalense aqui e me arrepiei algumas vezes, tá? Então essa música também
vocês conhecem, vamos cantar com a gente. Né, Lu? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos sorriem, e pelas ruas vão te seguir, mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Obrigada, muito bom participar com vocês aqui nesse momento. Obrigada, Ana. Registramos, agradecidos a presença deste evento da excelentíssima vereadora Emanuela Teixeira Silva e dos excelentíssimos vereadores Sérgio Silva Companati, José Augusto Filho, Ocimar Merim Madeira e João Bosco de Paula Bom Cardoso. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda Jorge Braz Cardoso, excelentíssimo secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Eduardo Barros Ortega. Agradecemos a presença da diretora da Associação Nova Friburgo, Friburgo, senhora Elizabeth de Castilho. Também agradecemos a presença do representante da Associação Comercial de Cantagalo, a CIACAM, senhor Moisés Saab. Senhoras e senhores, com a mensagem do excelentíssimo senhor Rudolf Luiz, cônsul-geral da Suíça no Rio de Janeiro, e após esta belíssima apresentação, encerramos este momento histórico para a nossa cidade, a comemoração do Dia Municipal da Imigração Suíça de 1819. A Câmara Municipal de Cantagalo agradece a presença de todos e sente-se honrada em sediar evento de tamanha magnitude. Desfazemos agora a mesa dos trabalhos e convidamos as autoridades e todos os presentes para um coquetel que será oferecido pelo Consulado Geral da Suíça no Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal de Cantagalo, neste momento, no Espaço Green. Desejamos a todos um bom dia.